Meus queridos e queridas, é o seguinte, parece que a bolha de carros elétricos estourou. Na verdade, está começando a estourar e o negócio não tá nada bem. Você vai falar assim, Becker, mas todo mundo fala isso, que o carro elétrico tá começando a dar problema, o mercado não tá aceitando. calma que eu trouxe fatos para vocês, tá? A gente tem grandes problemas na China, nos Estados Unidos, na Alemanha e eu vou explicar isso detalhadamente para vocês entenderem que não é coisa da minha cabeça. A gente tem aqui alguns dados que chegam a ser assustadores e lembrando que no Brasil o mercado de carros elétricos está começando. Então se a gente está vendo isso acontecer lá fora, que já tem alguns anos, né, o carro elétrico, será que o nosso futuro pode ser esse? Temos que pensar nisso, né? Galera, antes da gente falar de carro elétrico, se você quiser economizar nas suas compras aí online, eu deixo o link do Bitec Pagamentos aqui para vocês, tem mais de 100 mil usuários, testador de cupom automático, histórico de preço, alerta de preço de graça para você, pode usar no PC e no celular, e temos também o nosso site de comparador de aparelhos celulares, para você ver especificação, tablet, tem os melhores preços também, e você encontra vídeos relacionados, funciona muito bem, é de graça, e eu deixo também o link do nosso grupo de ofertas no Telegram. Então assim, tem tudo para você economizar aqui, tá? Bora então falar aí dessa bolha, né, gente, dos carros elétricos que está estourando. O que acontece? Tem uma grande casa de análise de mercado que fez um relatório muito detalhado explicando que os carros elétricos estão começando a se estagnar pelo mundo de forma global, o interesse está diminuindo e também na China, tá? Global é claro que é o mundo todo, mas a China, que é uma das maiores consumidoras de carro elétrico, está vendo a queda nas suas vendas também. Ela é consumidora e fabricante. Tanto vocês podem ver que aqui no Brasil, elas estão vindo aí arrebentando, né? E o que acontece? Na China, por exemplo, a pesquisa indica que as pessoas estão preferindo os carros híbridos aos carros elétricos. O porquê disso? Porque o pessoal está tendo muita dificuldade em encontrar pontos de carregamento, tá? Então a pessoa compra o carro, quando ela vai carregar tá tudo cheio, é difícil, você tem filas muito grandes e isso tem acontecido não só na China, como nos Estados Unidos. Se você procurar em alguns estados que tem muito carro elétrico, como a Califórnia, por exemplo, você vê diversos vídeos no YouTube da galera filmando filas de quarteirões e quarteirões para você poder carregar seu carro. E tem um detalhe, se você não ficar nessa fila e não carregar o seu carro, você não chega na sua casa, não tem o que você fazer. É diferente do carro a combustão, que é muito rápido para você colocar o combustível dentro do carro, né? Ou um combustão ou um híbrido. Então, isso é um ponto que está chamando muito a atenção. Outra coisa que está pegando muito, gente, é o mercado de veículos usados, tá? O elétrico, ele tem uma valorização que o mercado está mostrando muito maior do que o carro a combustão. E o porquê disso? As pessoas têm medo de problemas na bateria, têm medo de comprar um carro usado que talvez já não esteja mais na garantia, porque a bateria muitas vezes custa mais do que o carro. Aí tu fala, ah, Becker, mas tem várias baterias hoje em dia mais modernas, você troca por seção, não é tão complicado assim. Sim, tem algumas que são, mas vai ver o custo que é para trocar isso dependendo do modelo que você tem. E esse é outro problema. As baterias, elas estão evoluindo muito rápido, gente. Então uma pessoa que comprou um carro elétrico em 2020, há 3 anos atrás, tem uma tecnologia muito defasada, aquela bateria que está chegando agora em 2024. Então é um carro de 4 anos, que é um carro relativamente novo, mas que na hora de você vender, provavelmente você vai perder muito dinheiro. Porque a pessoa vai falar, putz, essa bateria já está sendo usada há 4 anos, é uma tecnologia mais antiga, e o preço para trocar isso, então é uma dor de cabeça muito grande, porque a revenda do carro elétrico é difícil. O primeiro dono, ele não tem dor de cabeça, porque o carro está na garantia, não vai ter problema, se der algum pepino, a garantia cobre. A partir do momento que ele tem que vender, ele vai perder dinheiro, porque já tem essa desvalorização maior do que o carro a combustão. Mas ele estava com o carro na garantia. A partir do momento que ele vende aquele carro, o próximo dono pode ter muita dor de cabeça, porque dependendo, como eu já falei, a bateria vai ser mais caro que o carro, gente. Então, carros de 3 a 4 anos elétrico, principalmente de 2020 a 2024, podem ser considerados já carros ultrapassados na tecnologia da bateria, tá? Esse é um ponto muito complicado. Outro ponto que está pegando bastante, gente, é a realidade de uso no dia a dia que agora os usuários estão percebendo. O que eu quero dizer com isso? Conforme as pessoas vão utilizando o carro elétrico na sua rotina normal, elas começam a perceber as desvantagens, porque tudo tem vantagem e tudo tem desvantagem, é claro, né? A economia do combustível é muito boa, é um carro que tem torque instantâneo, é um carro super moderno, baixa manutenção, entre aspas, porque a gente vai falar disso. Mas o que acontece, gente? Lá nos Estados Unidos está tendo, recentemente agora em janeiro, né? Teve uma onda de frio muito grande. Chicago é uma cidade que costuma ter muito frio e eles chegaram a ter menos 30 graus lá. Às vezes acontece esses frios extremos. E aí, qual que é o problema do carro elétrico?
o frio intenso é inimigo dos carros elétricos, tanto o frio intenso como o calor intenso, porque a bateria não se dá bem nas pontas, nos extremos. Então a gente está vendo autonomia diminuir, muita demora para os carros carregarem e muita gente pé da vida com a Tesla, tá? Com a Tesla e com as fabricantes de carro elétrico de forma geral. Porque as pessoas veem que numa situação extrema dessa, ela fica na mão. E a gente tem alguns exemplos para dar para vocês, como por exemplo casos de Uber que estão relatando os seguintes problemas. Ele vê lá na autonomia do carro, eu tenho 60 km de autonomia. Aí o cara anda ali uns 5 km, o carro, de repente a bateria fala, né, morre, fala que não tem mais bateria, o cara fica na rua, daí ele tem que chamar um guincho para ele poder ir até um local de carregamento, então a bateria não consegue mostrar realmente a quilometragem real que ele tem para andar por causa do frio extremo, né, que ela perde a capacidade, aí o cara gasta com guincho para ir até um carregador. Quando chega no carregador, o carregamento que deveria demorar em torno, sei lá, de 40 minutos, 50 no carregador rápido, está demorando em torno de 5 horas. Esses são casos reais. Por que demora tanto, Becker? Porque a bateria não consegue funcionar da forma correta por causa do frio extremo. Então é complicado você ter um carro que se no local frio que você mora, no Brasil a gente, claro, não tem isso, mas lá, né, eles têm bastante, não só lá, como na Europa e vários locais do mundo, locais muito frios. Aí você vai comprar um carro que pode te deixar na mão numa situação extrema? É muito complicado, né, gente? Então, assim, a Tesla, ela até perdeu o valor de mercado nesses últimos tempos exatamente por esse problema. Então as empresas de fabricante de carro elétrico, elas precisam pensar nesses pontos, porque isso começa a pegar muito. A pessoa que tem uma experiência dessa com carro elétrico, ela nunca mais na vida vai querer ter um carro elétrico. Ela fala, Deus me livre, eu ficar na mão de novo. E se tem um frio intenso de novo aqui na minha cidade? Ainda mais que quando você está com frio intenso, é perigoso, né, o seu carro morrer e você ficar na rua. Imagina um frio de menos 30 graus, gente. Se o seu carro morre, não tem ali a parte de aquecimento, você pode realmente morrer de frio congelado dentro do carro, né? Porque o carro vira uma geladeira. Então lá isso é muito sério. Agora vamos falar também de uma outra notícia que rodou aí a mídia bastante, falando da Hertz, que é uma locadora lá dos Estados Unidos. É tipo uma Localiza, uma Movida lá dos Estados Unidos. O que acontece? Eles compraram 20 mil carros elétricos nos últimos 2 anos. Há 2 anos atrás, fizeram uma parceria com a Tesla, com a Chevrolet, compraram vários carros elétricos, muitos deles da Tesla. Eles, gente, estão vendendo, eles vão vender esses 20 mil carros, eles vão vender menos de 2 anos depois da compra, porque eles estão alegando o seguinte: baixa procura dos clientes pelos carros elétricos e alto custo de manutenção. Aí você fala, pô, Becker, mas o carro elétrico ele é conhecido pelo fato de que você não precisa colocar óleo, você não tem biela, você não precisa ficar colocando líquido de arrefecimento e não sei o que, é um carro com muito menos peça, realmente é. Só que a Hertz está alegando que é o seguinte, eles gastam o dobro na manutenção porque qualquer batidinha boba que você dá é caríssimo para arrumar. Se o carro dá um problema na bateria, é caríssimo para arrumar. Então é isso que eles estão alegando. Eles falam que eles estão gastando o dobro na manutenção dos carros elétricos do que nos carros a combustão. E é uma locadora de carros. Então eles entendem, né, de custo de manutenção. Eles botam no papel e olham, tá valendo a pena ou não tá valendo a pena? Os cálculos lá são bem justos. E outro detalhe, eles vão trocar todos esses 20 mil carros elétricos por carros a combustão. Só que o problema não acabou ainda. Lembra que a gente falou da desvalorização? Tem outro ponto que a Hertz aqui, né, saíram nas notícias, aonde quando ela foi vender os seus carros, ela teve que vender muito mais barato. Ela teve que fazer alguns saldões, né, saldão para vender esses carros, ainda estão à venda alguns. Pra vocês terem uma ideia, um Tesla, um Model 3, um novo, é na faixa de 43 mil dólares. A Hertz chegou a vender esses carros por 18 mil dólares. Isso, gente, é mais de 50% de desvalorização em menos de 2 anos. Vocês estão entendendo? Então, esse é o problema que a gente começa a ver. Assim, são várias coisas que vão acontecendo no mundo, que você vai juntando as peças e você vê os problemas que estão acontecendo. Mas não acabou, nós temos mais fatos aqui. Os fabricantes também estão reduzindo a produção de carros elétricos. A China está a milhão, né, porque está vindo para o Brasil, está trazendo várias novidades, mas a Ford, por exemplo, para vocês terem uma ideia, ela está tendo uma crise muito grande nos Estados Unidos, onde as famosas F-150, que são carros que sempre venderam muito bem, né, que o americano adora aqueles carros enormes e tal, são aquelas pickups gigantescas, ela está encalhada. Essas caminhonetes, elas não estão vendendo. Então a Ford investiu uma grana pesada para produzir esses carros, fazer os projetos, achou que ia ser um sucesso e está encalhado nas revendedoras. Eles estão baixando, tem casos até que eles abaixaram 80 mil dólares para ver se vende, e o negócio não vende, gente. Então o americano, muita gente pensa assim, o americano compra carro elétrico adoidado. Depende, tá? Porque ali na Califórnia, lá no canto, ali dos Estados Unidos,
tem muito consumo, na faixa de 20% de carro elétrico. Mas você olha o resto dos Estados Unidos, dali do miolo para o resto, o consumo é muito pouco, é muito baixo a representatividade de carros elétricos no mercado americano. Porque o americano ele viaja muito, ele gosta de sair de um ponto dos Estados Unidos e para outro, fazer viagem de 4, 5 dias, e o carro elétrico não é bom nesse sentido, porque você precisa ter uma estrutura de carregamento muito grande. Então até nos Estados Unidos isso é complicado, né, gente? Quem dirá aqui no Brasil? Então a gente tem essa questão aí da Ford, que está com esse problema enorme. Eles vão reduzir os números de funcionários, para vocês terem uma ideia, vão diminuir o turno, então vai afetar 1.700 funcionários. Eles vão reduzir a linha de produção da F-150 elétrica e da sua linha elétrica de forma geral, e eles vão realocar esses funcionários para outra linha, né? Eles vão até contratar mais gente para a linha de produção de carro a combustão, gente. Então, pra vocês verem, a indústria está entendendo que por mais que ela queira falar que o futuro é elétrico e que comprem carros elétricos e tal, tudo depende da aceitação do público. Então tem vários planos, por exemplo, o estado da Califórnia tinha colocado que acho que até 2030 eles não iam mais ter carro a combustão, ia ser proibido no estado. Isso já vai mudar, porque dá para ver que não é uma realidade. A matriz energética do mundo não suporta só carro elétrico, tá? E não é nem racional, nem ecologicamente racional a gente pensar que essa é a solução, tá? Além disso, a GM também está tendo grandes problemas aí com a parte de venda de carro elétrico, está tendo que dar passos para trás, porque não está vendendo o que era esperado. E nós temos dados da Alemanha que chamaram muita atenção, que em dezembro de 2023 teve uma queda de 50% nos carros elétricos e 75% nos carros híbridos. Tem uma questão que muita gente não presta atenção, mas que é o incentivo que o governo dá para as compras de carros elétricos. Então, lá nos Estados Unidos, um Tesla, dependendo do estado, você tem na faixa de $7.000 de incentivo para você comprar o carro. É como se o governo aqui no Brasil, você fosse comprar um carro de 200 mil e esse carro saísse na faixa de 120 mil reais para você. É um belo do incentivo. Então, a pessoa fala, pô, com esse incentivo eu vou comprar o carro elétrico, vale a pena. Mas quando o governo começa a tirar esse incentivo, aí as pessoas não são tão verdes assim. Elas já pensam, pô, mas aí tá ficando muito caro, um carro a combustão eu tenho por 20 e poucos mil dólares, um Tesla tá 40 e pouco, com incentivo, quando tirar o incentivo ele vai para 50 e pouco, quase 60. Então, não é tão simples assim, né, gente? E os dados aqui mostram isso, que o governo tira o incentivo, as vendas caem. E lembrando que a Alemanha é um país pequeno, que tem muito carregador disponível, então eles têm uma estrutura elétrica muito boa, mas ainda assim as vendas lá também estão caindo. E aí fica aquela dúvida, mas e no Brasil, Becker, como é que é, né? Gente, o que eu vejo? A gente está começando, né, agora a ter uma demanda de carros elétricos maior, mas ainda assim é muito pequeno comparado ao mercado global, aos países que já têm mais carros elétricos e híbridos. O carro híbrido não é uma novidade tão grande, porque já existe a Toyota, por exemplo, tem carro híbrido há mais de 15, acho que quase 20 anos, que funcionam muito bem e se mostram um bom meio termo. Eu acho que para o Brasil o carro híbrido continua sendo uma ótima opção. Ainda é um carro que tem uma mecânica mais complicada, porque ele tem os dois sistemas integrados, ele tem a questão da durabilidade da bateria, a revenda dele é mais complicada do que um carro a combustão, mas não tão complicada quanto um carro elétrico, então eu acho que é uma solução, o híbrido continua sendo uma solução muito interessante. O elétrico, ele é um carro para algumas atividades, tá? Que ele atende muito bem, principalmente se você roda mais na cidade, mas para viajar aqui no Brasil é muito difícil, a estrutura é muito pequena ainda, na parte elétrica. Rio-São Paulo você até consegue, tem que se planejar, né? Mas vai para Bahia, por exemplo, vai para muito longe, eu quero ir lá para o Nordeste, vão dar 3 mil quilômetros. É difícil, você pode ficar na mão, né? Tem vários casos de pessoas ficando na mão porque não tem estrutura no país todo. Então eu vejo que talvez a gente esteja meio que começando, né, o que eles tinham lá, e normalmente quando a gente olha para os Estados Unidos e esses países a gente consegue ver um pouco o futuro do que pode ser o mercado. A gente não sabe como é que vai ser a desvalorização dos carros elétricos aqui no Brasil, a gente vai ver nos próximos 5 anos. E tem um detalhe importante também, que é o público, gente, que compra carro elétrico e híbrido ainda é muito pequeno quando você olha no mercado como um todo. São carros mais caros, tecnológicos, onde o primeiro dono vai estar suave, porque ele está na garantia. Depois entra naquele ponto, o cara vende e aí o segundo, terceiro dono que vai ter que lidar com aquilo. E aí fica a dúvida, o quanto será que um carro elétrico ou híbrido aqui no Brasil vai desvalorizar ao longo do tempo? O que eu imagino, que é uma solução que eu acho que tem que vir no mercado global como um todo, é que as empresas comecem, gente, a dar algum tipo de garantia extra. Então, por exemplo, você vai comprar um carro usado, um BYD que tem 5 anos de uso elétrico. A BYD chegar e falar assim, olha, se você pagar 3 mil reais aqui para mim, eu te dou uma garantia de 5 anos aqui nessa bateria, ou a gente faz uma reforma da bateria, vê se tá tudo certo, e dá mais 5 anos de garantia, para a pessoa poder comprar o carro em paz, porque daí
o carro elétrico tem uma longevidade muito grande. Mas tem os outros pontos também, né, que existem várias discussões que o carro elétrico, ele não é tão verde assim, né? O custo de produção da bateria é altíssimo, a gente sabe que os minerais ali utilizados, os metais, são metais pesados, então tem que se ter uma evolução aí da forma de fabricação dessas baterias para que seja mais sustentável. E a matriz elétrica no Brasil também não suporta, não só no Brasil, né, em qualquer lugar no mundo, não suporta 100% de carro elétrico. A gente não pode ignorar carro híbrido, carro a combustão, que nesses anos ficou muito mais efetivo. A gente precisa ter um mix deles todos trabalhando ali juntos. Mas realmente, gente, olha, a bolha dos carros elétricos começou a estourar, hein? O que você acha desse assunto? Você tem um carro elétrico? Comenta aqui o que você acha. Você é do combustão? Comenta aí. Você já teve híbrido? Comenta aí. Eu quero saber a opinião de vocês em relação a esse assunto. É um assunto meio doído para falar, né? Porque quem compra o carro elétrico, quem compra o carro híbrido, não quer pensar muito nisso, nessa dor de cabeça, mas os dados aí, né, de fora do Brasil estão mostrando uma realidade que pode vir a existir aqui no nosso país. Então comenta aí o que você acha disso. Se curtiu, deixa o like maroto, ativa o sininho para receber as notificações e a gente se vê nos próximos vídeos. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau.